Então, continuando, agora vamos ver o vídeo sobre a menstruação. Shark Week. On the right. Então, vamos rever, né, o ciclo menstrual. Então, a partir do primeiro dia da menstruação, a gente considera o primeiro dia do ciclo, a eliminação, né, a descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero. Ao mesmo tempo que essa descamação está ocorrendo, que é a menstruação, está ocorrendo também um estímulo para um dos folículos crescerem. Então, a gente tem lá vários folículos primários, desde da época embrionária, e através dos hormônios eles vão se desenvolvendo. Aqui dentro tem um ovócito primário, como o ovócito 1, e ele vai dar continuidade àquela meiose 1, na qual ele parou na fase embrionária. Então, um deles vão crescer, juntamente com o crescimento dele, vai haver o crescimento da parede interna do útero. Quando chegar no meio do ciclo, vai ocorrer a liberação do ovócito secundário e juntamente com os picos hormonais, né? E aqui, a partir daqui, vai começar a degeneração do folículo e a transformação dele no corpo lúteo ou corpo amarelo, tanto faz chamar um ou outro, ele realmente tem essa cor amarela. Com isso, a parede do endométrio vai ficando cada vez mais espesso e vascularizado, preparando para receber o embrião. Então, o corpo ele acredita que esse ovócito que foi liberado ele vai ser fertilizado e ele vai se implantar aqui nessa parede. Então, por isso que essa parede ela fica cada vez mais espessa. Porém, se esse embrião não se fixar aqui na parede, esse corpo lúteo ele é degenerado e vai ocorrer a descamação do endométrio novamente, gerando uma nova menstruação. E como é que os hormônios, né, vão influenciar nisso? Então, a gente vai ter que nem lá no sistema genital masculino, a gente começa com os hormônios que são produzidos lá no cérebro, por uma glândula chamada hipófise, e ela vai produzir os hormônios FSH, folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E esses hormônios vão ser jogados na corrente sanguínea e vão atingir o órgão-alvo. No caso da mulher, o órgão-alvo são os ovários. E lá eles vão ter uma influência. Então, a gente vê aqui, ó. Aqui tem um ovário da mulher, né? Aqui tem a tuba uterina, as fímbrias do tubo uterino, e aqui o útero. Então, ele vai cair na corrente sanguínea, esses dois hormônios aqui, e eles vão agir aqui no ovário. Primeiramente, o folículo estimulante, ele vai agir aqui, ó, fazendo com que esses folículos cresçam. Então, começa com esses folículos primários, onde tem o ovócito primário aqui, o ovócito primeiro, e eles vão crescendo através desse estímulo. Porém, só vai ter o folículo que vai ser o folículo dominante, aquele que vai crescer e realmente liberar o ovócito. Então, ele vai crescendo e quanto mais ele cresce, mais ele produz estrogênio. Então, é nesse folículo que ocorre a produção de um hormônio chamado estrogênio. Quando esse ovócito ele é liberado, esse folículo vai se transformar num corpo lúteo, e a partir daqui começa a produção de outro hormônio, o hormônio da progesterona. Então, esse corpo lúteo ele vai começar a produzir progesterona, e se não houver a gravidez, esse corpo lúteo ele é degenerado, formando esse corpo albicans, né? Ou corpo branco, que se chama. E no outro ciclo começa tudo de novo. Estimulação do folículo e vai todo mês dessa mesma forma. O que ocorre geralmente é um revezamento. Então, um mês ocorre no ovário direito, outro mês no ovário esquerdo, e assim por diante. Então, essa tabela aqui, ela é muito importante, porque aqui a gente consegue ver como é que agem todos os hormônios durante o ciclo menstrual. Então, a gente começa aqui, ó, que é o primeiro dia da menstruação, na qual está tendo a descamação do endométrio. E aqui a gente vê, ó, o folículo primordial,
ou o folículo primitivo, né, primário, desculpa, aquele primeiro folículo que vai começar a se desenvolver, começa o crescimento dele. Então, ele vai crescendo até o momento da ovulação, ou seja, a ovulação é o momento em que ocorre a liberação do ovócito secundário. E o que vai acontecer nesse momento? Então, é que a gente tem, ó, até o momento da ovulação, a gente tem um aumento da temperatura corporal, a gente tem um pico dos hormônios da hipófise, que é o LH e o FSH. Então, esses hormônios, eles vão ter uma maior liberação no momento da ovulação. E a gente vai ter um pico de estrogênio. Então, nessa primeira fase do ciclo menstrual, a gente tem um predomínio de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio, ele vai ser produzido aqui, ó, nesse folículo. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai produzindo cada vez mais estrogênio, até chegar ao seu auge, o pico dele de produção de estrogênio é quando ele libera esse ovócito secundário. A partir daí, esse folículo ele vai ser transformado num corpo lúteo e cessa a produção de estrogênio. Então, ocorre uma queda aqui, ó, bruscamente, da produção de estrogênio. Mas esse corpo lúteo, ele é responsável pela produção de outro hormônio, que é o hormônio da progesterona. Então, a partir daqui ocorre uma grande produção do hormônio da progesterona, até que ocorre a degeneração do corpo lúteo, e para de produzir a progesterona, e vai ocorrer a menstruação. Então, o que é importante a gente saber? Que aqui, o LH e o FSH, que são os hormônios que são produzidos lá no cérebro, eles são mais ou menos estáveis ao longo do ciclo, porém eles têm um pico na hora da ovulação, ou seja, ele tem uma maior produção na hora da ovulação. Já os hormônios ovarianos, como o estrogênio, ele é o principal na primeira parte do ciclo e ele vai aumentando em quantidade até o momento da liberação do ovócito 2. A partir do momento que se libera o ovócito 2, ele diminui bruscamente a sua produção e o corpo lúteo, que dá lugar ao folículo, ele começa a produzir progesterona. Então, começa a ter um aumento repentino de progesterona até que ocorre a degeneração do corpo lúteo e diminui-se o hormônio da progesterona. Então, a ovulação ela é marcada por um pico de estrogênio. Já a menstruação, ela vai ocorrer quando tiver a queda dos dois hormônios, tanto o estrogênio como a progesterona, tem um pico para baixo. Então, quando eles estão em queda, ocorre a descamação do endométrio e a menstruação. Então, o estrogênio, ele é muito importante, porque ele vai atuar justamente aqui, ó, no amadurecimento desse folículo, né? Ele vai fazer com que esse folículo continue, lembra que ele parou lá na meiose 1, continue, termine a meiose 1 e inicie a meiose 2. A partir do momento que ele é liberado, o hormônio mais importante é a progesterona, porque é a progesterona que vai fazer com que a camada interna do útero ela fique cada vez mais espessa e mais vascularizada, ou seja, com maior vasos sanguíneos, né? E isso é importante porque se esse ovócito for fertilizado, ele vai grudar aqui nessa parede e ele vai fazer a implantação, ele vai como fosse mergulhar aqui nessa parede, ele vai ficar fixo aqui dentro. É importante que ele fique fixo, porque se ele ficasse só aqui, qualquer movimento brusco poderia deslocar esse zigoto e ele ser eliminado, né? Então é importante que ele fixe nessa parede e ele acaba entrando aqui nessa parede para que ele fique crescendo de forma segura aqui dentro. Se não houver a fertilização, o corpo ele percebe que não houve nenhuma implantação aqui de zigoto, então se torna desnecessário essa camada espessa, ocorre a queda dos dois hormônios e ocorre a menstruação e começa um novo ciclo. Então aqui está mostrando do lado também, a gente tem aqui, ó, isso aqui tudo é um ovário, né? Aqui a gente tem um folículo primário, então a mulher ela já vem com todos esses folículos primários
desde o nascimento, e quando entra na puberdade, através da liberação desses hormônios LH e FSH, começa a desenvolver, a estimular esses folículos, né? Principalmente esse hormônio FSH, que é por isso que ele chama folículo estimulante, ele estimula o crescimento do folículo. Então, desses todos, eles vão crescendo, mas só um que realmente vai se tornar um folículo maduro, um vai se tornar um folículo que vai, né, ir até o fim da ovulação. E ele produz, nesse folículo ocorre a produção de estrogênio e também faz com que continue a meiose 2, né, a meiose 1 até a meiose 2, formando o ovócito secundário. Chegou na metade do ciclo, libera esse ovócito, e esse folículo ele deixa de produzir estrogênio e começa a produzir progesterona, se tornando nesse corpo lúteo, né? Seria como se fosse uma cicatriz, né? Que fica ali no local daquele folículo. Esse corpo lúteo ele é produzido até ocorrer a degeneração essa progesterona é produzida até ocorrer a degeneração desse corpo lúteo, que só vai ocorrer se não houver a gravidez, ou seja, se não houver a implantação do embrião. Porém, se houver implantação do embrião, o corpo vai ser sinalizado para que continue esse corpo lúteo, porque vai ser necessário que continue a produção de progesterona. Por que é importante continuar a produção de progesterona? Porque o embrião vai estar aqui, fixado aqui dentro dessa parede. Então, essa parede ela tem que continuar grossa, ela não pode ser descamada, senão se perde o embrião aqui junto com a menstruação. Então, ele tem que continuar aqui, fixo. Então, tem que manter essa parede grossa. E para manter essa parede grossa, é necessário que tenha a produção de progesterona. E quem vai produzir é esse corpo lúteo. Então, ele mantém esse corpo lúteo produzindo progesterona. Então, o que é importante saber? Que a gente tem aqui, na primeira parte do ciclo menstrual, o predomínio do estrogênio, e na segunda parte do ciclo menstrual, o predomínio da progesterona. Então, ele chama aqui, ó, a primeira parte de fase folicular, que é a parte que o folículo cresce e produz estrogênio, e a segunda fase de fase lútea, porque é onde vai ser a formação do corpo lúteo e o predomínio da progesterona. Agora vamos falar um pouquinho sobre o período fértil, a gravidez, né? Então, o ovócito secundário, ele só vai poder ser fecundado num período de 24 a 36 horas, mais ou menos, né? Após ser eliminado do ovário. Então, quando ele sai do ovário, ele fica viável em torno de 24 a 36 horas. Depois disso, ele começa a se degenerar e é liberado para fora, né? Já os espermatozoides, eles podem permanecer viáveis por mais ou menos 72 horas, né? A partir daí, ele já começa a se degenerar também. Então, quando a gente vai prever um período fértil, a gente tem que levar em consideração tanto o tempo que o óvulo ele vai estar viável para fecundação, assim como o espermatozoide. Então, a gente chama de período fértil, mais ou menos, o período em que pode ocorrer a ovulação, que vai ser em torno de 13 a 15 dias. Por que tem essa variação? Porque vai depender da quantidade de dias que vai completar o ciclo. Então, a gente tem ciclos de 28, 30 dias, então vai ser sempre na metade. Então, a partir daí a gente conta que ocorreu a ovulação. Então, o período fértil, ele engloba esses dias que vão ocorrer a ovulação, e lembrando que mesmo no meio do ciclo, ele pode ocorrer ainda 2 dias antes, 2 dias depois daquele meio do ciclo, né? E ainda tem o período viável, em que o óvulo, né, o ovócito secundário vai estar viável, né, para fecundação, assim como o espermatozoide. Já no caso da gravidez, vai ser produzida a placenta, e a placenta ela vai se tornar um órgão que vai produzir um hormônio. Esse hormônio, ele é chamado de hormônio
beta-HCG. Esse hormônio ele é muito importante que ele seja produzido, porque ele vai manter o corpo lúteo ativo, ou seja, ele vai fazer com que o corpo lúteo não se degenere e ele continue produzindo progesterona, porque ele precisa manter aquela camada do útero de forma espessa, né? E também com isso vai impedir que haja menstruação, porque ele não vai permitir com que haja descamação desse endométrio, então não vai haver a menstruação. Com isso também não vai começar uma nova ovulação, né? A detecção desse hormônio pode ser pela urina ou pelo sangue, né? Então, aqueles testes de farmácias são pela urina, e no laboratório se faz pelo sangue. E geralmente é o mesmo princípio. É a detecção desse hormônio, porque esse hormônio ele só é produzido quando tem placenta. Então, ele só é produzido quando a mulher está grávida, né? Em nenhuma outra forma ele é produzido no organismo. Então, é um meio eficaz de confirmar se existe a gravidez. Claro que o de urina é menos apurado, né, menos confiável do que o de sangue. Então, toda vez que a pessoa faz um teste de urina, é bom ela confirmar, através do exame de sangue, se realmente tem a presença desse hormônio beta-HCG. E esse hormônio, ele vai aumentando ao longo da gravidez, né? Então, quanto maior a quantidade desse hormônio, maior o tempo de gravidez que a mulher está. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos anticoncepcionais, né? São os métodos contraceptivos, aqueles que impedem a gravidez, né? E a gente começa pela camisinha, porque é o mais importante. Por que é o mais importante, né? Porque a camisinha, ela vai ser o único método que, além de prevenir a gravidez, ela também vai prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Antigamente se falava esse termo, doença sexualmente transmissível, ou DST. Hoje em dia, esse termo ele foi substituído por infecções sexualmente transmissíveis, ou IST. Então, quando vocês verem isso aqui, vocês já sabem do que está se falando. E ocorreu essa mudança, e agora esse aqui é o termo mais correto. Então, quando vocês forem fazer o vestibular, provavelmente vai aparecer isso aqui, infecções sexualmente transmissíveis. As camisinhas, a gente vai encontrar as masculinas e as femininas, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma masculina e de uma feminina. E o meio que ela usa para não ter a gravidez, né? É justamente a retenção do esperma ejaculado. Então, aqui ele retém aqui dentro da camisinha esse esperma, faz com que não consiga encontrar o óvulo ou o ovócito secundário. E também protege das doenças sexualmente transmissíveis, porque tanto o sêmen do homem quanto os fluidos da vagina da mulher podem carregar bactérias, vírus, fungos, e aqui protozoários, e essa proteção vai fazer com que proteja, né, tanto a mulher quanto o homem. Então, quando se falar em infecções sexualmente transmissíveis, lembra que somente a camisinha é a única que previne contra essas infecções, né? Outro método que também é muito conhecido, mas é muito antiquado, é a tabelinha. Por que eu falo antiquado? Porque era muito usado por nossas avós, nossas bisavós, para prevenir a gravidez, né? Como a gente sabe, não funcionou muito bem, né? Antigamente as pessoas usavam somente esse método para não engravidar, e elas tinham 6, 8, 10 filhas, né? Então não é um método confiável. E o que consiste a tabelinha, né? Consiste em que a mulher evite ter relações sexuais durante o período fértil. Então, o que ela faz? Ela vai marcar lá o primeiro dia da menstruação dela, que é o primeiro dia do ciclo. Então, aqui nesse exemplo, ele está colocando aqui, ó, no dia 3, ela teve o primeiro dia da menstruação dela. E aí ela vai contar qual dia vai cair o meio do ciclo, né? Então, aqui a gente tem um ciclo de 30 dias, em torno de 15 dias seria o meio do ciclo.
Ele colocou aqui no dia 16 o dia provável da evolução. Por que provável? Porque mesmo caindo esse dia no meio do ciclo, lembra que pode ocorrer até 2 dias antes ou até 2 dias depois. Além disso, a gente tem que levar em conta o tempo em que o óvulo é viável e o espermatozoide também. Então, lembra que o espermatozoide ele pode ficar vivo até 72 horas. Então, se ele houver relação sexual dentro desse período, ele se mantém vivo lá dentro do sistema genital feminino e pode encontrar o óvulo em algum desses momentos. A mesma coisa nesses dias. Então, ele coloca que esse período aqui, que tem o risco de gravidez, que pode ocorrer a ovulação, mas o tempo que o espermatozoide fica vivo, são os dias de maiores riscos para que ocorra a concepção. Então, ele considera esse dia aqui, esses dias todos aqui, o período fértil. Então, o que é o período fértil? O período fértil é simplesmente os dias em que possui a maior chance de ter a concepção, a maior chance de ocorrer a gravidez, a formação do zigoto. E quais seriam os dias mais seguros para não ocorrer a gravidez? Os dias mais seguros seriam aqui os dias próximos à menstruação, ou seja, os primeiros dias do ciclo e os últimos dias do ciclo. Já toda a parte do meio é a parte mais perigosa, né? Então, lembrando que a tabelinha ela também não vai prevenir as ISTs, né? Outro método, ele é chamado de DIU, né? Ele tem essa sigla porque ele significa dispositivo intrauterino, que é, na verdade, um dispositivo que vai ficar dentro do útero, né? Intra é dentro. Então, vai ser essa peça aqui, ó, que tem esse plásticozinho, e aqui tem esses fios, que são fios de cobre, né? E esse cobre, ele vai ser responsável por destruir os espermatozoides. Então, é colocado aqui dentro do útero, e aí, na hora que os espermatozoides entram, ele destrói os espermatozoides. Além disso, ele vai impedir, se os espermatozoides sobreviverem, que ele consiga fazer a fixação aqui na parede do útero, né? Porém, esse dispositivo aqui, ele também tem riscos de ocorrer uma gravidez, e como ele fica dentro do útero, e o útero ele é um órgão muscular, né? Essas paredes são, então ele se contrai o tempo todo e pode gerar muitas cólicas, dores, sangramentos, né? Porque ele acaba machucando aqui a parede do útero e até tendo uma predisposição maior a infecções, né? Também não previne IST. A gente vai ter alguns desses DIUs que também liberam um hormônio aqui dentro do útero. Outro método é a pílula anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional são esses comprimidinhos aqui, e eles são tomados todos os dias. Esses comprimidos, eles vão ser uma mistura de 2 hormônios, geralmente estrogênio e progesterona, né? Existem no mercado também, hoje em dia, pílulas com menos hormônio, que é chamado da mini pílula. Ela vai ter só um tipo de hormônio, geralmente a progesterona, mas não é tão efetivo quanto essa mistura de estrogênio e progesterona. E a intenção de se tomar esses 2 hormônios é com que não ocorra aqueles picos hormonais. Então, lembra que o estrogênio ele faz aquele pico e depois tem o pico da progesterona. Quando a mulher toma esses 2 hormônios todos os dias, não existe aquele pico. Então, os hormônios ficam de forma linear ali naquele gráfico, né? Fazendo com que não ocorra a ovulação. Então, tem que tomar todos os dias de forma correta. Se não tomar de forma correta, pode ocorrer a gravidez. Então, tem que lembrar todo dia, não pode esquecer nenhum dia de tomar. Além disso, pode ter a influência de alguns remédios. Então, quando a mulher ela toma a pílula junto com o antibiótico ele inibe esses hormônios, fazendo com que possa ocorrer a gravidez. Além disso, há diversos efeitos colaterais, né, que esses hormônios podem causar no organismo da mulher, né, inclusive fazer com que a mulher ela retenha mais líquido, então ela se sente mais inchada,
dor de cabeça, náusea, acne, né? E não só isso, ainda existe uma propensão maior de ter câncer. Por quê? Porque esses hormônios, eles são estimulantes de crescimento celular. Então, eles fazem com que ocorra uma mitose mais rápida das células. E lembra que quando a célula perde o controle dela e ela começa a fazer mitose muito rápida, isso pode gerar nódulos, né? Ou seja, aquele acúmulo de células num local. Então, esses nódulos podem virar malignos, né? Ou benignos. Outra propensão também que pode gerar esses hormônios é o risco de trombose, né? Então, o que é a trombose? É quando as células, as hemácias, elas grudam uma na outra e formam como fosse uma bolinha, né, no nosso sangue. E isso faz com que entupa as artérias, né, podendo levar a infarto, AVC, embolias pulmonares e levar até a morte, né. Então, quem tem propensão a ter trombose não pode tomar pílula anticoncepcional. Além disso, uma série de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, né, porque o nosso organismo ele foi feito para ter aquela dose certinha de hormônio. E quando se toma esse hormônio a mais, né, ocorre tendo outros efeitos colaterais a longo prazo. Então, esses métodos hormonais a gente vai encontrar de várias formas, né? Pode ser na forma de implante, ele coloca esse dispositivo dentro aqui da parte entre o músculo e a pele, e ele vai liberando o hormônio aos poucos, né? Então, quem ele fala que um implante poderia substituir 1.095 pílulas, porque ele vai funcionar a mesma coisa que uma pílula, ele vai liberando, né, aos pouquinhos. Então, esse aqui é para quem quer ficar muitos anos sem engravidar e sem ter que ficar tomando pílula, né, lembrando todo dia de tomar pílula. Existe esse método desse adesivo, que se cola e ele vai liberando também os hormônios, né? Porém, tem que ter cuidado com o local que vai colar esse adesivo, porque se ele sair um pedaço, uma carga hormonal menor vai ser liberada para o organismo e isso pode levar à gravidez. Isso aqui é um outro método contraceptivo na forma de injeção. É um método, assim, bem não recomendado, né, por causa que isso aqui seria uma dose hormonal muito alta. Então, tudo aquilo que a pessoa tomaria em um mês, ela toma de uma vez, numa injeção, então é uma bomba de hormônios no organismo, então pode gerar uma série de efeitos colaterais, né. Essas aqui são as pílulas do dia seguinte, né, pode ser na forma de um comprimido ou 2 comprimidos com intervalo para tomar uma ou outra. É usada somente em casos de emergência, porque que nem essa injeção é uma bomba de hormônio, né, seria como se tomasse uma cartela de hormonal, de pílula anticoncepcional de uma vez, então também não faz bem para a saúde, desregula todo o ciclo menstrual, leva uma série de reações no organismo, dor de cabeça, náusea, né? E esse aqui é um anel vaginal, ele também é colocado dentro da vagina e ele vai liberando hormônio aos pouquinhos. Outro método de anticoncepcional é o diafragma, né? Um método mais antigo. E ele trata-se de um capuz de borracha flexível, então seria mais ou menos esse desenhado aqui. E ele é colocado na entrada do útero, ou no colo do útero, né? Então aqui a gente tem aqui ó, a entrada do útero. E ele é colocado dessa forma aqui, ó, fechando a entrada do útero, impedindo que os espermatozoides passem e alcancem o óvulo. E para que a sua eficiência seja aumentada, geralmente é usado junto com um gel espermicida, ou seja, um gel que mata os espermatozoides, né? Então, coloca-se gel espermicida e coloca junto para que previna a gravidez, né? É um método mais antigo, não é muito usado, né? E ele também não previne contra as infecções sexualmente transmissíveis. E outro método aqui que a gente vai ver é a ligação ou laqueadura tubária. Esse método já envolve uma cirurgia, então é um método mais complexo, né?
na qual o médico vai cortar ou amarrar aqui as tubas uterinas. Então, a gente tem aqui, ó, aqui o ovário, a tuba uterina e aqui o útero. Então, o médico vai lá, ele pode amarrar, por exemplo, nem com esse anel aqui, ou ele pode simplesmente cortar essas tubas uterinas. Quando ele corta, o espermatozoide, por mais que ele entre aqui, ele não consegue chegar até o óvulo. O óvulo continua sendo liberado, mas também não consegue chegar no espermatozoide. Essa cirurgia ela é reversível, né? Então, um dia que a mulher ela quiser voltar atrás, geralmente quando ela quer reversível, ocorre somente essa amarração, né? Aí, quando ela quer que reverta a cirurgia, ela tira esse anel e volta a tuba uterina normal. Bom, depois de falar todos esses métodos das mulheres, a gente chega num único método aqui para o homem, né? O único que a gente tinha visto até agora do homem era a camisinha. Então, esse método é chamado de vasectomia, ou deferectomia, né? Tem esse nome por causa que vai ser aqui nos ductos deferentes, a cirurgia. E é uma cirurgia muito mais simples do que o da mulher, né? Porque aqui na mulher, quando ela vai fazer essa cirurgia, tem que fazer um corte no abdômen, é uma cirurgia muito mais invasiva, né? Aqui já é um corte bem simples aqui no saco escrotal, na bolsa escrotal, e o médico vem e corta esse ducto deferente. Então, lembre que ó, o espermatozoide é produzido aqui no testículo, depois de produzido ele é armazenado aqui no epidídimo, e na hora da ejaculação ele vai passar por esse ducto deferente. Então, o médico vem, ele corta esse ducto deferente ou ele amarra esse ducto deferente, né? Vai depender se a pessoa quer um dia reverter ou não, né? Geralmente, quem não quer reverter, já tem a quantidade de filhos que deseja, ele pede para cortar. Quando ele ainda pensa se ele vai querer ter filhos ou não, ele pede somente para amarrar, para que possa ser revertido. E o que vai acontecer? Nesse tipo de cirurgia, a gente vai ter somente a ausência do espermatozoide. Os hormônios vão continuar sendo produzidos e liberados na corrente sanguínea, porque os hormônios eles não passam por aqui, né? Então, o hormônio que é produzido aqui no testículo, que no caso é a testosterona, continua sendo liberado aqui pelos vasos sanguíneos. Então, aqui esse ducto ele serve somente para a passagem de espermatozoide. E o homem vai continuar produzindo sêmen. Por quê? Porque lembra que os espermatozoides eles constituem somente 10% do volume do sêmen. O resto são todas as secreções das glândulas, né? Então a gente tem a glândula seminal, a glândula prostatal, né, que é a próstata, e a glândula bulbo-uretral. Elas que vão produzir as secreções do sêmen. Como os espermatozoides eles são muito pequenininhos, a gente precisa, né, colocar num microscópio para ver, eles vão ser somente 10% desse sêmen. Então, não vai quase perceber nenhuma diferença entre um sêmen com vasectomia ou sem vasectomia. Então, a gente chega numa conclusão de por que as mulheres, né, existem tantos métodos contraceptivos voltados para as mulheres, incluindo vários formados por hormônios, né, que a gente sabe que não faz bem para a saúde da mulher, além de ter uma série de efeitos colaterais, e poucos têm para o homem, né? Até quando a gente fala de cirurgia, a gente sabe que uma cirurgia no homem é muito mais simples do que uma cirurgia na mulher, que é muito mais invasiva, porque o útero fica dentro do abdômen. Já o testículo fica somente do lado de fora, então é só um corte pequeno e muito mais rápido, tanto de fazer quanto de reverter. E por que sempre fica sobrando para as mulheres essa parte de impedir a gravidez, né? Então vamos ver um vídeo para a gente refletir sobre isso. Afeminados, castrados, impotentes. Tudo isso acontece mesmo com os homens que usam contraceptivos masculinos? É hora de revisar os fatos e saber o que realmente se esconde por trás da sua criação. Historicamente, os homens só tiveram dois métodos contraceptivos, o preservativo e a vasectomia.
Bom, também existe a abstinência, mas não é a opção preferida. A responsabilidade de prevenir uma gravidez tem ficado apenas sobre as mulheres desde a antiguidade. Embora os egípcios já usassem preservativos, eles faziam isso apenas para decorar seus pênis e os proteger de insetos, não como medida de controle da natalidade. Anos depois, os homens se interessaram em se proteger os intestinos de animais. Por enquanto, para as mulheres foram inventados métodos de barreira, como pílulas, dispositivos intrauterinos, injeções, anéis vaginais, adesivos, géis. Na atualidade, os homens já têm mais opções: géis, pílulas e injeções. Do ponto de vista médico, é muito mais simples controlar a fertilidade feminina do que a masculina. In the woman, we're just trying to control one thing. We're trying to control one egg each month, whereas in a man, there are millions of sperm that are being produced every day. Para ser mais exato, os testículos produzem uma média de 1.500 espermatozoides por segundo. 1 mililitro de sêmen pode conter entre 20 e 300 milhões de espermatozoides. Para controlar todos esses nadadores, os cientistas conseguiram duas táticas. Uma é reduzir a produção de espermatozoides. A outra é diminuir a velocidade na qual eles se movimentam, mas essa última opção não é a preferida dos pesquisadores. A testosterona é o hormônio encarregado de dizer para os testículos que eles precisam produzir espermatozoides. Os contraceptivos masculinos contêm progesterona, um hormônio que se encarrega de inibir a testosterona e assim reduzir a produção de espermatozoides a 1 milhão por mililitro, o que faz com que a gravidez seja praticamente impossível. Aqui é onde entra uma das maiores preocupações. Será que vou ficar sem testosterona e sem masculinidade? A resposta é um retumbante não. Os géis e as pílulas contêm testosterona sintética, que é liberada na corrente sanguínea substituindo a testosterona suprimida. Desse jeito, os únicos atingidos são os espermatozoides. Entre essas duas opções, a mais avançada é a do gel, que se aplica nos ombros e nos braços para ser absorvido pela pele. No caso da pílula, como o fígado dos homens decompõe a testosterona rapidamente, talvez seria necessário que eles tomassem a pílula várias vezes por dia. Os cientistas ainda trabalham para encontrar uma solução que simplifique a posologia e os incentive a participar responsavelmente no controle da natalidade. They don't pay the consequence if birth control isn't used. They're not going to have to carry a pregnancy that they didn't plan for, perhaps they don't even want. Their incentive to use birth control really relies on trust, on doing the right thing. No caso dos contraceptivos hormonais, durante as provas científicas, alguns dos participantes apresentaram acne, sudorese, mudança no estado de ânimo, ganho de peso, fadiga, enxaquecas e alterações no desejo sexual, que pode diminuir ou aumentar. Parece desconfortável, né? What? Mas é só olhar o instrutivo de qualquer método contraceptivo feminino para comprovar que elas podem sofrer esses mesmos sintomas. Além disso, esses efeitos são apresentados por uma porcentagem bem baixa da população, com mais de 10% em homens e mulheres. Para quem ainda tem medo dos efeitos secundários, existe o Rizug, um método que parece promissor. Rizug em português significa inibição induzida reversível de esperma. É uma única injeção que bloqueia os canais pelos quais os espermatozoides vão ao líquido seminal, um processo similar à vasectomia. Except with the vasectomy, you're either cutting or tying that vas deferens where the sperms are produced. So this is a gel that would sort of like block at that particular area and then prevent sperms from going through. O efeito dura entre 10 e 15 anos. Desse jeito, a possibilidade de um esquecimento perigoso fica descartada. A substância injetada é um gel de polímero, que pode ser dissolvido com outra injeção, caso o paciente decida ter filhos. Ou seja, é 100% reversível. O maior medo que esse método tem gerado é a picada da agulha e a leve inflamação que poderia aparecer. A recompensa é que tem 98% de efetividade. Bom, a gente tem géis, pílulas e injeções. Com tantas alternativas, por que nenhuma delas está à venda?
Primeiro, está o problema de que ter que lidar com milhões de espermatozoides é bem mais complicado do que fazer isso com apenas um óvulo. Segundo, os centros de pesquisas tiveram problemas com as farmacêuticas, que não querem investir nesses produtos, porque elas têm medo de que os homens não estejam dispostos a aceitar os efeitos secundários e optem por não comprar o produto. Terceiro, os organismos regulatórios, dirigidos principalmente por homens, poderiam não aprovar sua venda pelos efeitos secundários que eles têm, embora os contraceptivos femininos gerem os mesmos. Quarto, o medo dos homens de perder virilidade pelo uso de contraceptivos leva as empresas a deter o financiamento dessas pesquisas científicas. They need to test it on humans, and they don't just need to test it for side effects, they need to see if it's effective, so they need to give it at least a year to see what the pregnancy rates are, and then they also need to make sure that it's reversible so that fertility comes back afterwards. So I would say, realistically, we're 10 years away from that being available. Mas, no lado positivo, existem pessoas que sim, querem ter um controle total da sua vida reprodutiva, e que também deseja compartilhar essa responsabilidade com a parceira. My own personal view is it's going to take a lot of education before male contraception gets up to the level of familiarity of use that we see with many women. Without that education, I don't know. O que você acha? Você ou seu parceiro se arriscaria a provar algum desses métodos? Peraí, agora saiu aqui. Então, gente, continuando, vamos esperar aqui. Então, a gente tem que ver, claro, como diz o vídeo ali, né? Tem o fator que é muito mais fácil a gente controlar um óvulo por mês do que milhares de espermatozoides. Mas também tem um fator da sociedade, né? Então, o homem tem medo de perder a sua virilidade por ele usar qualquer método contraceptivo. Hoje em dia existe um termo que a gente chama de a masculinidade frágil, né? A masculinidade frágil é quando o homem ele tem medo de ser julgado a qualquer momento para que ele não seja homem, né? Então ele tem que mostrar essa virilidade para ele provar que é homem. E também existe um outro conceito que é chamado de masculinidade tóxica, né? É quando o homem, ele acha que ele tem que ser mais forte, mais poderoso, mais viril, ele não pode demonstrar sentimentos para provar que ele é homem, né? E as mulheres não precisam disso, né? Então, as mulheres, elas acham, elas têm certeza que qualquer método contraceptivo que ela usar, ela não vai deixar de ser mulher, né? Então, são, assim, uma mentalidade muito defasada que a gente vive na nossa sociedade por causa do machismo, de uma sociedade patriarcal, na qual os homens têm medo de serem julgados que não são homens, né? Ou seja, deles serem julgados que são homossexuais. Então, eles se acham na obrigação de provar que é homem o tempo todo, né? Algo bem antiquado, né? Bem arcaico, que eu não sei ainda como existe isso nos dias de hoje. E por causa disso, né, a gente viu que a maioria desses homens, eles trabalham nessas indústrias farmacêuticas, eles não têm interesse, então eles jogam para as mulheres, né, eles dão a desculpa dos efeitos colaterais, sendo que as mulheres têm esses mesmos efeitos, riscos de ter câncer, de uma série de problemas de saúde por causa dos hormônios, mas os homens não querem jogar isso para eles. Então acontece a mesma coisa quando a gente fala de aborto, né? São homens julgando o corpo da mulher. Então, a partir desse momento, eles querem ter poder sobre o corpo da mulher e julgar se ela deve ou não continuar a gravidez dela, sendo que isso é uma decisão somente da mulher, né? A mesma coisa acontece nesses métodos contraceptivos. Os homens, eles não querem usar, mas eles querem jogar para a mulher se virar. Então, você se vira, se você engravidar, é um problema seu. E aí, a partir desse momento, a mulher, ela se sente na necessidade de ter que usar para prevenir a gravidez, porque o homem não se importa com isso, né? É uma atitude infantil, né, imatura da cabeça dos homens de não assumirem uma corresponsabilidade. E é por isso que a gente tem que mudar agora, né? A gente tem que
mudar nossa mentalidade, né? A gente já está em 2021 e a gente tem que saber que numa relação sexual, todos os envolvidos, eles têm responsabilidade sobre as consequências daquilo, né? Seja não só de gravidez, mas de passar uma doença adiante, né? Então tem gente que é tão irresponsável que chega ao ponto de ter uma doença sexualmente transmissível e não avisar o parceiro ou a parceira, né? E passar essa doença, isso é até considerado um crime. E do mesmo jeito de engravidar. Então, os homens, eles jogam essa responsabilidade para a mulher e falam, é problema seu, porque não é ele quem vai engravidar, né? Se os homens engravidassem, eles iam ser os primeiros a querer arrumar outros métodos contraceptivos. A mesma coisa o aborto. Os homens também não são a favor do aborto, porque não é ele que está grávido, né? Não é ele que carrega essa criança. Então, ele acha no direito de fazer o que quer, porque ele não está nem aí. Se os homens engravidassem, eles iam ser os primeiros a favor do aborto também, né? Porque eles iam querer ter poder sobre o próprio corpo. Então, a gente vive ainda numa sociedade muito retrógrada, né? Principalmente aqui no Brasil, que é uma sociedade muito machista, né? Do homem latino-americano. E a gente tem muito problemas com isso. Inclusive, esse comportamento, né, que o homem tem de ter que provar que é homem, de achar que ele tem que ter certos comportamentos para provar o tempo todo que ele é homem, ele acaba até matando as mulheres, batendo nas mulheres, né, ocorrem muitos feminicídios por causa disso, para ter essa aprovação, né, da masculinidade frágil dele. E também a gente tem que observar também sobre o comportamento das mulheres, né? Então, as mulheres também têm que lutar, as mulheres têm que se unir, né? Existe uma palavra chamada sororidade, que é a união das mulheres, né? Quando uma ajuda a outra. Então, quando a gente pode, de todas as formas, as mulheres têm que proteger as mulheres, assim como os homens têm que proteger as mulheres, né? Então, a gente também exige muito dos homens, mas as mulheres também têm que proteger as mulheres, né? Então, quando você vê uma situação de qualquer coisa acontecendo com uma outra mulher, a mulher tem que ser a primeira a querer ajudar, assim como o homem, né? Então, a mulher também tem esse papel importante a lutar contra esse machismo, a lutar contra, né, essa sociedade patriarcal, que nem aqui diz nesse exemplo, né? Um homem sem camisa é o quê? Ele tá com calor, ele vai jogar bola, ele quer ser estuprado, né? Então, quando a mulher ela usa um vestido curto, um decote, as pessoas já acusam ela de que ela está querendo se mostrar, de que ela está querendo ser estuprada, mas não, gente, o corpo é dela, ela usa da forma que quiser, ninguém tem direito de tocar, de fazer nada, né? Então é isso que a gente tem que lutar. Uma mulher, quando vê uma situação dessa, nunca chamar a outra de forma sexual, né? As mulheres têm muita mania de chamar uma outra mulher de você é uma vagabunda, você é isso, você é aquilo. Não, nunca. A mulher, ela tem direito à liberdade do corpo dela, assim como ela tem direito de usar a roupa que ela quiser e fazer o que ela quiser. E uma mulher não pode julgar a outra, né? A gente nunca vai ver um homem chamar o outro de vagabundo, ao contrário, né? Eles se vangloriam, né? Um homem sem camisa, um outro homem não vai falar mal do outro homem sem camisa, mas da mulher já teria um julgamento sobre ela, né? Então a gente tem que refletir no nosso papel, seja homem ou mulher, de sempre proteger as mulheres. E sempre lutar para que temos igualdade. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de um gênero ser superior ao outro gênero, né? Mas sermos todos iguais. Inclusive aqueles que não se identificam com nenhum dos gêneros, né? Nem com homem, nem com mulher, que são os binários, né? Então a gente tem que respeitar que cada um tem que ser do seu jeito, cada um é livre para fazer o que quer do seu corpo, e todo mundo tem direito à igualdade, né? Então isso é o mais importante, e procurar sempre ter uma corresponsabilização. Sempre que tiver uma relação sexual, a responsabilidade é dos dois, de tudo que vai acontecer, nunca só de um, né? Então a gente encerra por aqui, e aí na próxima aula a gente continua falando sobre as ISTs. Então, um abraço para todos, até a próxima.